Fala pessoal, então ó, vamos para a nossa aula de estequiometria, tá? Então ó, a estequiometria, para que serve a estequiometria? Estequiometria serve para prever como uma reação ocorre. E aí nós vamos ver o seguinte, como nós vimos nas aulas de leis ponderais, então se você não assistiu a aula de leis ponderais, assista que também vai estar no card ou aqui em cima ou nos comentários lá embaixo. E aproveita e dá uma curtida, tá? E aí o que vai acontecer? Então você vai assistir, as estequiometrias são baseadas naquelas 3 leis, correto? Aí a princípio de Lavoisier, que leva ao balanceamento e à conservação de massa. E a lei de Prost, que leva ao quê? A regra das proporções. Então, como seria a estequiometria? Então, ó, vamos pegar aqui uma questão, tá? A forma mais fácil de se fazer uma estequiometria, ó, vou pegar essa questão da SpaceX aqui, que nós temos o seguinte, ó. Considerando a reação não balanceada de combustão do gás butano descrita por C4H10O2 CO2 mais água a 1 atm 25 graus Celsius, condição padrão. E o comportamento desse gás ideal, o volume do gás carbônico produzido pela combustão completa do conteúdo de uma botija de gás contendo 174 gramas deu a massa atômica e deu o volume molar que ele quer que você use, que é o 24,5 litros/mol, tá? Então, como nós iríamos fazer? Poderíamos fazer a regra das 3 linhas, que eu falei na aula passada, tá? Só que hoje, esse aqui eu vou introduzir um outro método que pode facilitar. Caso você não tenha entendido o método das 3 linhas, vamos falar desse método aqui, tá? Só para ter uma gama de formas de se resolver. Estequiometria é uma regra de 3. Então, ela não tem uma única forma de se resolver, tá? Então, como nós poderíamos resolver essa questão da SpaceX? Vamos pegar aqui, ó. Nós vamos ter, primeira coisa é balancear, tá? E os números que aparecem quando eu estou balanceando, eu vou pegar e vou colocar aqui, seria o coeficiente estequiométrico, certo? Aqui ele vai fornecer um valor do fornecido, e o que ele vai me perguntar, o perguntado. Então, ele sempre vai fornecer um e vai perguntar o outro. Então, eu vou relacionar eles, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, os coeficientes. Esses coeficientes estequiométricos estão em quê? Em mol. Então, ó, aqui estará em quê? Em mol. E aí eu vou ter que fazer o quê? Ele vai me fornecer um valor e ele vai perguntar um valor. E esse valor terá uma unidade. Como toda regra D3, quem tiver na mesma coluna tem que ter a mesma unidade. Se por acaso esses valores não for igual a esse daqui, eu vou ter que passar ou esse para mol, ou o coeficiente estequiométrico para a unidade. O jeito mais fácil que eu acho é passar o coeficiente estequiométrico que está em mols para a unidade que ele forneceu. Então, essas unidades podem ser o quê? Eu posso trabalhar com grama, que seria a massa, posso trabalhar com litro, que seria o volume, posso trabalhar com quantidade de moléculas, e se por acaso estiver em mols, isso aqui, ó, seriam esses valores. E como eu iria converter? Para eu converter, só era eu chegar aqui, ó, e multiplicar por uma relação.
E aí, dependendo da relação, da unidade que tiver aqui embaixo, será uma relação. E é a mesma do mol. Então, ó, é só eu multiplicar pela relação. Então, ó, vamos olhar aqui. Se aqui embaixo estiver em gramas, 1 mol equivale a quantos gramas? 1 mol vai equivaler, ó, a sua massa molar ou massa molecular. Então, ó, para passar de mol para grama, eu vou multiplicar pela massa molecular. Se eu tiver que passar de mol para litro, é só eu multiplicar pelo volume molar. E aqui, ó, nós vamos ter um cuidado. O volume molar, nós vamos ter o seguinte. Se eu tiver aqui na CNTP, ou na condição padrão ou condição normal. CNTP seria 1 atmosfera e 0 graus Celsius. E condição normal, ó, 1 atmosfera e 27 graus Celsius. CNTP é uma relação normalmente utilizada em concursos de pré-vestibular e condição normal em concursos militares, correto? Então, o que eu vou ter? CNTP, 1 mol de qualquer coisa é igual a 22,4 litros. E na condição normal, 1 mol de qualquer gás é igual a 24,6 litros. Tranquilo? Fácil, né? Quantidade. 1 mol equivale a quanto? Não é a 6 vezes 10 a 23? Então, se tiver em quantidade de moléculas, eu vou multiplicar 1 mol por 6 vezes 10 a 23, qualquer coisa. Se o valor aqui embaixo estiver em mols, eu não preciso fazer nada, porque já está em mols. Aqui em cima já estará em mol, correto? Tranquilo? E depois que eu faço isso, ó, é só fazer a regra D3, multiplicar cruzado. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho ali a reação. Eu vou ter, ó, C4H10, correto? Olhando mais O2, dando CO2 mais água. Correto? Então, o que nós temos? Temos que, primeira coisa, balancear para achar o coeficiente estequiométrico. Então, ó, o carbono, nós temos quantos? 4. Aqui, apenas o quê? 1. Então, para igualar, ó, vou ter que multiplicar por 4. Então, ó, fazendo o balanceamento aqui, ó, distributiva, correto? Agora, ó, hidrogênio, nós temos quantos? Não são 10. Aqui eu tenho quantos? 2. Para igualar, eu tenho que multiplicar por quanto? Não seria por 5? Distributivo. 5 vezes 2, 10. Igualei. Agora, o oxigênio. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. Somando aqui, está dando 13. Aqui eu só tenho 2. Se for substância simples, eu posso usar fração. Então, balanceando aqui, ó, 13 sobre 2. Correto? Agora, ó, se você olhar o texto, ele quer saber o quê? Olhando o texto, ele quer saber o volume de CO2. Então, ele quer saber o volume de CO2 em litros e ele deu o volume molar. Ele quer que você use 24,5 litros por mol a menos 1. Isso aqui ele forneceu. E ele me deu o quê? A massa de butano, que é C4H10, que vale 174 gramas mol. E ele fornece as massas atômicas do carbono e do hidrogênio.
Então, como nós iríamos fazer? Ó? Olhando aqui em cima, nós iríamos fazer da seguinte forma. Quem é o valor fornecido? Se nós olharmos aqui, ó, ele me forneceu quem? Não foi o C4H10? Então, eu vou relacionar o C4H10 com quem? Vou relacionar, ó, com o que ele quer saber, o CO2. Correto? Agora eu vou olhar, ó, o CO2, qual é o coeficiente, que seria o número dele na frente? Não são 4. Então, ó, eu tenho 4 mols de CO2 e quantos mols de C4H10? Mols, ó, é o número que está na frente, ó. Se eu não tenho nada, eu tenho quantos? 1. Então, eu tenho 4 mols e 1 mol, correto? O que ele me forneceu? O C4H10. Eu tenho quantos? 174 gramas. Isso aqui é a massa só. E ele quer saber o volume disso daqui, em litros, correto? Então, ó, aqui está em gramas, aqui está em mols. Eu terei que fazer o quê? Converter. Como eu iria fazer isso? Não está em gramas aqui? Se tiver em gramas, ó, é só fazer o quê? Vou ter que achar quem? A massa molar, veio aqui no cantinho, ó, a massa molar do C4H10, ó, e faço a conta dele. C4H10, carbonos, nós temos quantos? 4. A massa dele, a massa do carbono, ó, que ele deu, 12. A quantidade vezes a massa. Então, ó, tá dando aqui 48. Hidrogênios, nós temos quantos? 10 vezes a massa dele, 10. Então, ó, tá dando quanto aqui? 58, correto? E aí a gente vem aqui, ó, eu vou chegar aqui, ó, e multiplico por 58. E ao fazer isso aqui, ó, eu vou passar para grama. Correto? Agora, aqui, ó, eu tenho que passar para litro. Ao passar para litro, ó, eu tenho que multiplicar pelo quê? Volume molar. Que ele quer que você use, ó, o 24,5 litros para cada mol. E aí eu venho, ó, mol com mol eu posso cortar, ó, e vai sobrar exatamente as unidades que eu quero. Então, ó, agora é só fazer o quê? Multiplicar cruzado. Tranquilo? Agora, olhando de cara, questão de UERJ, questão de SpaceX, dá para fazer o quê? Dá para você simplificar sempre, correto? Então, ó, 58 por 174, simplificar sempre ou na horizontal ou na vertical, correto? Horizontal ou vertical. Então, ó, dividido por 58, ó, isso aqui daria o quê? 1 e 5. Multiplicando o cruzado, ó, se simplificar, ó, fica muito mais fácil. Ó. 1 vezes x igual a 5 vezes 4 vezes 24,5. 20 vezes 24,5 daria 10, 8, 9, deixa eu fazer aqui a conta, né? 24,5 vezes 20, 0,10. Desculpa, aqui daria 3. Errei aqui a conta, né? Não seria 5, seria 3, né? Então, daria por 12. Então, ficaria, ó, não é feio fazer a conta, tá? Tá aqui no cantinho, ó, 10, 8, 9, 4, 5, 4, 2. Então, ó, 0 vai dar 14,
2. Uma casa decimal, ó, 294 litros. Então, ó, alternativa D. Então, as questões de estequiometria são nessa base aqui. Só vai mudar o quê? São naquela ordem ali. Só vai mudar a seguinte situação. Alguns detalhes que nós vamos ver o quê? Na próxima aula. Então, ó, o princípio vai ser esse jeito aqui. Tá? Sempre coeficiente estequiométrico vezes a relação que serve para converter as unidades, porque aqui está em mols, ó, e eu vou converter para a unidade que está nos valores fornecidos e fica extremamente mais fácil. Foi aqui? Tranquilo? Então, ó, comente com o seu nome e até a nossa próxima aula.